comecei no final de 2003 e desenvolvi com mais disciplina e mais vontade em 2004, que foi no ateliê lá com o Wagner, o Ramiro, a Nil e a Milena. Então lá a gente tinha uma rotina de acordar, ir, passar o dia e voltar. Foi uma experiência, acho que foi fundamental para começar esse trabalho. Foi importante porque a gente conseguia manter uma rotina de conversas entre a gente. Então, por exemplo, o Wagner, a gente sempre conversava do que ele estava fazendo e a gente conversava do que eu estava fazendo. Então, assim, aceitar sugestões, aceitar crítica, aceitar ver aquilo com um outro ponto de vista que você está envolvido com o trabalho não consegue ver. Então, mas ter isso todo dia, assim, ter isso acho que nós ficamos com o espaço durante uns 2 anos e meio. Para mim foi fundamental esse começo de produção com essa rotina lá no ateliê. E aí lá o que eu tinha, assim, eu tinha aprender a lidar com as chapas e com esse procedimento que eu me coloquei, a pincelada, e as cores, né? Só que naquele momento parecia que quanto mais cores eu tinha, mais coisa eu poderia conseguir. Só que ao mesmo tempo é tudo junto ao mesmo tempo, sabe? É muita variedade, é muita cor. É um momento de descoberta daquilo, de saber o que eu posso fazer com a cor, de perder o medo da cor, de poder usar mais de 10 cores sobre a superfície com uma certa liberdade, com um certo conforto. O que me interessa nisso apesar de ter uma certa exatidão e uma certa noção do que vai acontecer, eu não tenho totalmente noção disso, porque eu tenho a limitação do corpo, ele nunca sai retinho, sempre tem um acidente, por mais que eu controle, e a textura da tinta, a transparência, a opacidade, o que vai acontecer na reação daquela tinta que eu fiz sobre aquela tinta que já estava na superfície, eu não tenho como controlar a cor que vai dar nisso, porque as duas cores, a maioria das vezes, elas se juntam e se fundem na própria superfície do alumínio. Então, é uma surpresa. Eu não tenho como prever a cor que vai sair no final. E uma coisa que acontece também no trabalho são as transparências. Então, mas a transparência é como uma escultura de madeira, que era que você tira um pedaço, não tem mais como colar. Então, por exemplo, na chapa de alumínio, quando eu começo, se eu passar uma cor opaca, pronto, acabou a transparência ali. Então, o quanto de transparência, o quanto de opaco eu vou querer naquela superfície, eu tenho que, de alguma maneira, saber antes do que eu vou querer. Porque depois da cor opaca, não tem mais volta. E com o passar do tempo, eu fui vendo que as coisas poderiam ser mais exatas, não precisa ter tanta variedade, mas mais precisão naquela cor escolhida. Então as faixas, os tamanhos foram aumentando, as faixas foram ficando mais largas, as cores foram tomando mais espaço, podendo existir mais como corpo de cor, como uma massa de cor preenchida uma área maior. Então isso, nossa, foi muito bom para mim pensar dessa maneira, não como um acúmulo, uma quantidade de várias faixinhas uma do lado da outra, mas como ela poder acontecer na plenitude daquela cor, poder conseguir mais daquela cor. Então, por exemplo, trabalhar com cinzas, que foi uma novidade para mim, agora que eu não aceitava antes. Cinza, para mim, não, imagina, com cinza é muito fácil, entendeu? Porque colocar cores mais vibrantes para mim era mais... podia conseguir mais coisas, mas não. Os cinzas, eles são infinita a quantidade que dá para se conseguir, eles são riquíssimos em sutileza de tons. E a relação entre um cinza e outro é surpreendente na superfície, porque não tem como você saber a relação que aquilo causa na mesa, lá faz a cor, não tem como saber. Só vai dar para
acontece aqui na hora que você colocar na superfície, na pintura. Porque é ali que a relação vai acontecer, só ali que dá para escolher a cor que vai dar. Então às vezes eu faço a cor, chego ali, coloco do lado da outra que já estava e ela não funciona. Porque aqui ela funciona na mesa, mas na relação com a outra não. Aí tem que fazer de novo e fazer de novo. Porque eu acho que esse exercício faz com que a gente consiga ser mais preciso na nossa imaginação da cor. Que a gente consiga pensar mais que caminho de volta que eu tenho que fazer para chegar naquele resultado. E aí eu comecei a descobrir o branco, que faz um ano e pouco que eu descobri que eu tinha um preconceito bobo, e os cinzas. Então isso abriu um leque para mim que eu estou adorando agora. Tanto lidar com a pintura sem branco, que é aquela escura que você viu, como lidar com todas as sutilezas que o branco fornece. Porque o branco, é aí que tá, a relação de um branco com outro branco, não tem aqui na mesa tudo branco, mas a hora que você vai e coloca lá, ficou amarelo, ficou rosa, ficou azul e parece tudo branco. Pra quem vê de longe é branco, mas a hora que você chega perto você vê que tem um pouquinho de cada cor ali. E o cinza também. De ver de longe é cinza, mas a ver lá é um cinza frio, um cinza mais amarronzado, um cinza mais quente. Isso está sendo novo e eu tô... É aquela coisa boa, né? Sabe que tem começo, mas não tem fim, porque é bom. E eu estou descobrindo essas velaturas, porque no final o que acaba fazendo são velaturas, são pequenas camadas, em cima de pequenas camadas, E o branco, ele somado com a cor de trás, ele dá essa atmosfera, esse aspecto diáfano, essa luminosidade que o alumínio apresenta, ele reflete a luz do ambiente, e o branco, ele, com essa luz refletida, ele se expande. Então está sendo fascinante trabalhar com isso.